Olá, galera, tudo bem? Hoje a teacher está aqui, a prof, né, está aqui com vocês para fazer umas explicações sobre o nosso simulado de matemática, português e artes, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção, pegue o seu simulado, prestem bastante atenção nas dicas, tá bom? Que a teacher vai passando pergunta por pergunta com vocês, tá bom? Então vamos começar com o simulado de matemática, tá bom? Vamos lá? Então a nossa questão de número 9 diz assim, ó: em um ginásio há um painel eletrônico que informa o placar do jogo e o público presente. Veja qual era o público presente no último jogo. Então aqui, ó, nós temos um placar que indica, ó, público presente 2.508. As nossas alternativas dizem assim: esse número indicado no painel é lido como? Para nós sabermos e identificarmos melhor, vamos pegar esse número e vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar na nossa tabelinha. Então, nós temos aqui unidade de milhar, centenas, dezenas e unidade, né? O 2 vale 2.000, então ele vem aqui para a unidade de milhar. O 5 vale 500, então ele vem aqui para centenas. O 0 vale 0 e o 8 vale apenas 8 unidades. Então, como que nós vamos ler esse número? Ó, 2.508. Agora, você vai analisar aqui essas alternativas e você vai marcar a alternativa correta, tá bom? Prestem bastante atenção na leitura dos números, tá? Essa tabelinha aqui vai ajudar vocês. Muito bem. Número 10. Quando organizou o seu material escolar, Rebeca percebeu que tinha apenas as peças de material dourado mostradas na figura seguinte. Então, nós temos aqui o material dourado, né? A prof já colocou aqui para vocês quanto que vale cada um, né? Então, aqui, ó, nós temos esse maior, que equivale a 1.000. Esses três aqui, ó, esse aqui e esse, equivalem a 100. Essas barrinhas aqui, cada uma com 10, ó. Aqui, então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barrinhas equivalendo a 10. E aqui nós temos as unidades, ó. Então, nós temos aqui 5 unidades e aqui nós temos 4. Vamos ver o que pede para nós fazermos. Cada peça representa uma quantidade, de acordo com o número de cubinhos que a formam, sendo que um cubinho representa uma unidade. O maior número que ela pode representar com sua peça é. Então, qual é o número que eu posso formar aqui? É só nós ligarmos aqui os pontos, ó. 1.000, nós temos aqui 100, então 100, 200, 300. Então, 1.000, 300, nós temos aqui quantas barrinhas que vale 10? Então, nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, eu tenho 1.370. Agora, eu vou contar as unidades. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 4. 5 mais 4 é 9. Então, eu tenho 1.379, ok? Então, eu vou olhar aqui as alternativas e vou marcar a alternativa correta, tá bom? Número 11. Brincando de desafios com o seu primo, Letícia criou a seguinte sequência numérica. Então, eu tenho aqui, ó, 16, 25, 34 e 43. O que pede para nós? Agora, seu primo deve descobrir o próximo número, seguindo o padrão dado. Esse número é... Eu preciso descobrir qual foi o padrão que Letícia criou aqui, né? Para eu poder descobrir qual será o próximo número. É muito simples. O que eu preciso fazer? Essa é uma das formas de resolver.
É só eu pegar aqui, ó, 43 menos 34. 43 menos 34. Deu 9. Então, eu vou pegar aqui, ó, 34 menos 25. Também deu 9. E 25 menos 16, que também dá 9. Então, eu já descobri que Letícia pula números de 9 em 9, né? Então, agora ficou fácil para eu descobrir. É só eu pegar aqui, ó, 43 mais 9, que daí vai dar o meu resultado, tá bom? Façam aí e marquem a alternativa correta. Que número que será aqui? Tá? Próximo. Número 12. Usando o material dourado para representar numerais, um aluno conseguiu compor o número 6050. Seu amigo deve agora observar as peças que foram dadas e escrever uma decomposição com base nessas peças. Qual a forma de escrever a decomposição do número 6050? Então, de que forma que eu posso decompor esse número? Eu posso colocar aqui na minha tabelinha, ó, para eu entender melhor. O 6 vale 6.000. O 0 não vale nada, então nem coloquei aqui. O 5 equivale a 50. E o 0 não equivale a nada, né? Então, eu tenho 0 centenas e 0 unidade. Então, qual seria a forma de eu decompor aqui, ó? Então, seria 6.000 mais 50. A minha unidade de milhar mais a minha dezena, tá bom? Prestem bastante atenção e marquem a alternativa correta. Número 13. Para uma peça de teatro, foram vendidos no total 559 ingressos para adulto e 368 ingressos para criança. Ao todo foram vendidos para adultos e crianças. Eu preciso saber quantos ingressos foram vendidos no total. O que eu vou fazer, prof? Você precisa pegar aqui, ó, 579, que foram os ingressos vendidos para os adultos, vou colocar aqui. E vou pegar os 368 ingressos que foram vendidos para as crianças e vou colocar aqui também, ó. Vou armar a minha continha. Essa continha é de mais, porque eu preciso saber quantos foram vendidos ao todo, tá bom? Então, 579 mais 368. Lembrando que os números devem ficar na ordem certa e um debaixo do outro, ó. O 8 debaixo do 9, o 6 embaixo do 7 e o 3 embaixo do 5, tá bom? Eu preciso estar tudo certinho para que o meu resultado dê certo também. Página seguinte. Número 14. Fernanda está pensando em comprar os seguintes produtos. Muito bem, então temos aqui um notebook e um tablet. Notebook, ele vale R$ 2.459. E o tablet vale R$ 873. O que o exercício pede para nós? Fazendo um cálculo mental, ele arredondou cada preço para a dezena mais próxima, facilitando o cálculo. Depois adicionou esses dois valores arredondados. Se o cálculo dele estiver correto, a soma deverá ser de quanto? Então, eu preciso arredondar os valores e depois somar para eu descobrir a alternativa correta. Como que eu vou fazer? Ó, vamos aqui para o próximo slide. Então, eu peguei aqui o valor do notebook, que é 2.459. Ele pede para eu arredondar a dezena mais próxima. Então, para eu saber, eu coloquei aqui na tabelinha, ó. O 2 equivale a 2.000, que é a unidade de milhar. O 4 equivale a 400, que é a minha centena. O D, que é a dezena, equivale a 50. E o U, que é a unidade, equivale a 9. Eu preciso arredondar, então, a dezena mais próxima. Então, eu vou mexer aqui, ó, só na dezena. Tá bom? Então, ó, aqui é o arredondamento, essa linha de baixo. 2.000 vai ficar normal, não preciso mexer nele. 400 também não. Aqui eu preciso.
Lembra da reguinha que a prof explicou para vocês? Que abaixo de 5, eu arredondo para 0, para baixo, e acima de 5 eu arredondo para o próximo número. Então, eu tenho aqui o 9. O 9, ele está acima ou ele está abaixo de 5? O 9, ele é acima de 5, né? Então, eu vou arredondar ele para o próximo número, que é o 60. O próximo número de 59 é 60. A dezena mais próxima, né? Então, a dezena mais próxima de 59 é 60. Então, o valor do notebook vai ficar assim, ó, R$ 2.460. Esse é o valor arredondado. Muito bem, agora eu preciso arredondar o valor do tablet. O tablet equivale a 873, né? Eu preciso arredondar a dezena mais próxima. Então, eu vou mexer aqui, ó. 800 vai continuar normal, ó. Essa linha aqui de baixo é o arredondamento. 800 vai continuar normal. O 70 vai continuar normal também, porém aqui, ó, é 73. O 3 está abaixo ou está acima do 5? O 3 está abaixo do 5, então eu vou arredondar para 0. Então, aqui, ó, o tablet vai valer apenas R$ 870, tá bom? Então, eu arredondei o valor de 873 para 870. Eu arredondei a dezena mais próxima. Muito bem. Feito isso, feito todo esse arredondamento, agora eu preciso somar o valor dos dois. O valor arredondado, que é 2.460, tá bem aqui, e 870. Somando esses dois, eu vou ter o meu resultado e é onde eu vou marcar a alternativa correta aqui, tá bom? Lembrando que os números devem ficar um debaixo do outro, tá bom? O 0 embaixo do 0, 7 embaixo do 6, o 8 embaixo do 4 e o 2 não tem nada para somar com ele. Some esses dois e vai dar o resultado. Seguinte, a 15. Nestor tem um pequeno sítio onde planta várias hortaliças. Ele tem canteiros com exatamente 1.745 pés de alface e colheu 1.259 destes para vender em alguns supermercados. Então, o número de pés de alface que devem ter sobrado nos canteiros é: o que eu preciso fazer, prof? Eu tenho que pegar o valor, que é a quantidade de pés de alface, 1.745, e pegar o valor, o outro número que ele colheu e vendeu, que é 1.259. E eu preciso diminuir, fazer uma continha de subtração, tá bom? Fazer a continha de subtração para eu chegar ao meu resultado. Então, 1.745 menos 1.259. Eu vou chegar ao meu resultado e vou marcar a alternativa correta. Lembrando que os números devem ficar um debaixo do outro bem certinho, senão meu resultado vai dar errado, tá bom? Próximo. Alice comprou 3 cadernos com 96 folhas cada um e outros 2 cadernos com 72 folhas cada um. O total de folhas que ela tem para escrever em todos esses cadernos é... Então, eu preciso multiplicar e depois fazer uma continha de soma, ó. Primeiro diz assim, que ela comprou 3 cadernos com 96 folhas cada um. Então, eu vou pegar 96 vezes 3. 96 folhas vezes 3 cadernos. Eu vou fazer essa continha de multiplicação. Vou chegar aqui ao meu resultado. Depois, outros 2 cadernos com 72 folhas. Então, ela comprou mais 2 cadernos com 72 folhas. Eu vou fazer mais uma continha de multiplicação. 72 vezes 2. Vou chegar a um resultado também. Agora, ela precisa saber quantas folhas tem no total. O
que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado aqui e vou somar com esse resultado. Vou colocar aqui, ó, o resultado 1 e o resultado 2. Vou fazer uma continha de mais, de soma. Feito isso, eu vou chegar ao meu resultado. E esse resultado aqui vai corresponder a uma dessas alternativas, tá bom? Façam aí. Muito bem. Agora nós vamos para o nosso simulado de língua portuguesa, tá? Língua portuguesa, número 17. Ore e o resgate da memória. Nós temos aí um textinho que pede para lermos e responder a questão. Diz assim o textinho, ó. A história se passa no Japão rural, em um tempo em que barqueiros navegavam pelos rios para vender seus produtos nas grandes cidades. A rotina da pequena Ori é uma história real, com surpresas e desafios, alegrias e tristezas. O tempo do rio, a serenidade, a cor da terra, o ritmo do mundo real são elementos presentes na narrativa textual e visual do livro. Então, ó, ele dá uma dica aqui para nós, ó. O tempo do rio, a serenidade, a cor da terra, o ritmo do mundo rural são elementos presentes na narrativa textual e visual do livro, ou seja, tem imagens da cor da terra, do ritmo do mundo rural, né? Muito bem. O que pede aqui para nós? A resenha do livro Ori e o resgate da memória tem a função de despertar. Qual a função desse textinho aqui, desse texto, né? Qual a função dele para o leitor? A função dele é criticar o leitor, rejeição do leitor, o interesse do leitor ou o desânimo do leitor? O que você acha que esse textinho desperta no leitor? Uma crítica, uma rejeição, um interesse, um desânimo? Será que ao ler este texto aqui o leitor vai ficar desanimado? O leitor vai ter uma visão crítica sobre isso? O leitor vai rejeitar ou ele vai ter um interesse sobre isso, né? Então analise certinho e marque a alternativa correta. 18. Observe a imagem e responda. Então nós temos aqui uma imagem gigantesca, né, de um livro enorme, uma menina sobre o livro. Ela parece estar imaginando coisa, parece estar viajando sobre alguma coisa, né, viajando neste livro, né? Ela parece bem feliz, bem contente, parece que está vendo alguma coisa, né? Muito bem. De acordo com a imagem, a leitura. O que a leitura faz na vida da gente? O que a leitura faz na vida de um estudante, na visão de um estudante? Desperta o medo, provoca o cansaço, descarta a brincadeira ou desperta a imaginação? O que será que essa menina está vendo, né? O que você acha? Analisa certinho e marque a alternativa correta. 19. Leia o texto e responda a questão. Mãe, por que meu nome é Maria de Lourdes? Porque mamãe acha esse nome lindo, o nome mais lindo do mundo. Mas por que Maria de Lourdes? Você não se chama Ângela? Se eu sou sua filha, deveria chamar de Maria de Ângela. Ah, que gracinha! Mas não é assim que funciona, querida. O nome é Maria de Lourdes. Por quê? Porque sim, o nome é assim, Maria de Lourdes e ponto final. Quem disse? Um monte de gente disse. Então, muito bem, nós temos aqui um textinho bem legal, né, da Maria de Lourdes questionando a mamãe dela o porquê que o nome dela é Maria de Lourdes, né? Nós temos aqui nesse textinho várias pontuações, né? Nós temos o ponto de interrogação, o travessão, nós temos os 3 pontinhos, exclamação, vírgula, ponto final, né? Observem bem a pontuação desse textinho. Então, pede aqui para nós, o ponto de interrogação serve para indicar emoção, pergunta, o final da frase
ou a frase da personagem? O que será que o ponto de interrogação sugere para nós? Prestem bastante atenção na leitura que a teacher fez e responda a questão, tá bom? 20, né? Lá na atividade 20. Diz assim, observe a imagem e responda a questão. Nós temos aqui outra imagem, né? Que é de uma vovó que tem vários netinhos ao seu redor. Esses netinhos estão ali abraçando ela, como se estivesse esperando que ela fosse contar uma historinha, né? Nós temos aqui um bebê, meninas, meninos, tudo ao redor da vovó, né? Essa é a capa de um livro que diz assim, ó, colo de avó. Então, muito bem. A questão aqui pede para nós, ó, pelo que vemos na capa, concluímos que a leitura do livro Colo de Avó vai ser o quê? Divertida e emocionar o leitor, vai convencer o leitor a visitar a sua avó, informar o leitor sobre os direitos da avó, ensinar os avós como educar os netos. O que você acha que esse livro aqui deve fazer com o leitor? Ele deve sugerir que tipo de ideia? Ele deve divertir, ele deve convencer o leitor de algo, deve informar algo ou ensinar as avós a como cuidar dos seus netos. Observem bem a imagem e assinale a alternativa correta. 21. Leia o texto e responda as questões. Chifre em cabeça de cavalo. E qual é a sua espécie de bicho, menino? Eu implicava com aquela mania dela de me chamar de menino. Unicórnios, é claro. Ela ficou gaga, parada, quieta, pasma, para usar um quarto adjetivo. Muito bem. O que a questão pede para nós? No texto, o travessão tem a função de. O travessão, esse pontinho aqui, ó, ele tem a função de indicar a fala do personagem, expressar o pensamento do narrador, suspender o pensamento da personagem ou criar suspense sobre o assunto narrado. É só você observar o ponto e a frase seguinte. Essa frase seguinte aqui está dizendo o quê? Está indicando a fala de um personagem, está expressando um pensamento, está suspendendo o pensamento do personagem ou está criando suspense sobre o assunto. É só você analisar bem certinho, tá? Assinale a alternativa correta. 22. Nós temos aqui a revolta das palavras. Vamos lá, acompanhe aí esse textinho. Diz assim, ó. Como os personagens desta história são palavras, nada mais natural que ela aconteça nas páginas de um dicionário. O dicionário é uma espécie de pomar, só que as suas árvores, em vez de serem árvores de frutas, são árvores de palavras. Cada uma das letras do alfabeto é uma árvore onde estão penduradas as palavras que começam por essa letra. Assim, abacate pertence à letra A, banana, a letra B, caqui, a letra C e assim por diante. A ordem por letra inicial, isto é, a ordem alfabética, ajuda a gente a encontrar rapidamente as palavras quando quer descobrir o que cada uma delas significa. Muito bem, aqui nós temos o questionário. Para o narrador, o dicionário pode ser comparado a um pomar, uma fábula, uma revolta ou uma história. É só você analisar bem certinho aqui, ó, nesse textinho que a prof acabou de ler, sobre o que fala esse texto. Fala sobre uma revolta, uma história, uma fábula ou um pomar. Observem certinho e marque a alternativa correta. 23. Leia o texto e responda a questão. Livraria. Número 1. Loja
onde se vendem livros. Número 2, pop, quantidade apreciável de livros. Aí nós temos aqui o questionário e as alternativas. O verbete, esse verbete aqui, ó, significa o quê? O que ele está fazendo? O que ele está falando para nós? Ele inventa uma história sobre a palavra, informa o significado de uma palavra, descreve a importância de uma palavra ou divulga uma forma de desenhar a palavra. O que esse verbete está passando para nós? Ó, nós temos aqui a palavra livraria, palavrinha livraria, e aqui fala sobre a palavra, né? O que ela significa, certo? Então, o que esse verbete passa para nós? Pensa direitinho, analisa e marque a alternativa correta. 24. Nós temos aqui uma charge, né? Então, vamos lá, vamos analisar certinho. Nós temos aqui umas crianças, um pé de macaxeira, né? Vamos ler aqui, ó. Macaxeira, abacaxi e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Então, ó, essa planta tem 3 nomes diferentes, né? Macaxeira, mandioca e aipim. Aí o menininho diz assim, esse toco aí, tipo assim, essa árvore aí, esse toco aí tem 3 nomes? Aí no quadrinho seguinte aparece já uma pessoa aqui, né? E arranca o pé da macaxeira, né? E embaixo encontra-se a macaxeira, a mandioca ou o aipim, certo? E onde eles ficam encantados com isso, né? Porque a macaxeira está debaixo da terra, essa aqui é só a planta. Muito bem. O questionário diz assim: ao colocar as palavras macaxeira, mandioca, aipim e planta em ordem alfabética, a primeira é. Então, o que o exercício pede para nós? Se nós formos colocar essas palavrinhas aqui, ó, macaxeira, mandioca, planta e aipim em ordem alfabética, ó, presta atenção o que ele pede, ordem alfabética. Qual seria a primeira palavra? Qual que é a primeira letra do alfabeto, né? Então, qual seria a primeira palavra de todas essas? Assinale a alternativa correta. 25. O artista Wassily Kandinsky é considerado o pai do abstracionismo, movimento artístico em que as imagens retratadas não têm relação com a realidade. Assinale a alternativa que indica a obra de autoria desse artista. Então, ó, presta atenção o que ele faz. Ele é o pai do abstracionismo. Abstracionismo é um movimento artístico que as imagens retratadas não têm relação com a realidade, ou seja, não tem forma. Então, vamos analisar aqui, ó. Letra A, nós temos aqui uma imagem. Essa imagem tem uma forma, ela lembra a imagem de uma mulher, parece, né? Então, não é abstracionismo, ela tem uma forma. Na letra B, eu tenho aqui, parecem pessoas, rostos, né? Tem formas de gente, por mais que seja estranho, mas lembra e tem a forma de alguma coisa. Então, também não é um abstracionismo, certo? E aqui, eu tenho a imagem de um homem. Parece um homem bem certinho. Esse aqui já parece mais real, né? E aqui a letra C. Que formas que eu tenho aqui? O que você consegue identificar? Você consegue identificar alguma pessoa? Você consegue identificar algum objeto? Você consegue identificar alguma forma nessa imagem? Muito bem, então vocês vão analisar todas elas, né? Vocês vão identificar quais apresentam uma forma e aquela que não apresenta nenhuma forma, que é a obra de Wassily Kandinsky, tá bom? Então, aí você marca um X na alternativa correta, combinado? Muito bem, galera. Essas foram as perguntinhas do nosso simulado de língua portuguesa, matemática e artes. Prestem bastante atenção e respondam com muita atenção também, tá bom? Beijos e tchau!